imagina só, setembro de 1987, Goiânia. No ferro velho qualquer, aquele brilho que encantou tanta gente era, na verdade, Césio-137. É um isótopo radioativo, basicamente uma forma super instável de um elemento que fica liberando energia sem parar. E a descoberta desse material totalmente por acaso deu origem ao maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. Uma história terrível sobre as consequências do descaso. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que uma substância tão perigosa foi parar num ferro velho, afinal? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E o que a gente descobre não é uma história de maldade, não. É uma história de pura e chocante negligência. Tudo começa aqui, num aparelho de radioterapia que foi simplesmente abandonado. Isso mesmo. Ele ficou esquecido nas ruínas de uma clínica que tinha sido demolida, o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. O prédio veio parcialmente abaixo, mas o equipamento com todo aquele perigo dentro ficou lá, exposto para qualquer um encontrar. E aí a gente entra numa falha do sistema que é inacreditável. Existia um verdadeiro vácuo de responsabilidade. Pensa comigo, em 78, um decreto passou a fiscalização desse tipo de material para os estados. Ok, só que o órgão que precisava criar as regras para essa fiscalização, o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, simplesmente ficou parado, em recesso, por 6 anos. A fonte de Césio-177 ficou ali, perdida nesse limbo burocrático. Era literalmente uma bomba relógio. E claro, a bomba explodiu. Foi no dia 13 de setembro de 87. 2 homens, catando sucata, acharam o aparelho. Levaram para um ferro velho e lá, depois de muito esforço, conseguiram abrir a cápsula de chumbo. E dentro, aquele pó azul brilhante. Eles ficaram fascinados, né? Imagina, uma coisa que brilhava no escuro. E aí o impensável aconteceu. Eles começaram a levar para casa, a distribuir para os amigos, para a família, como se fosse um presente mágico. Só que a magia daquele brilho azul durou muito pouco e logo virou um pesadelo. Porque quando a verdade finalmente veio à tona, foi preciso montar uma operação de emergência gigantesca, numa escala que Goiânia nunca tinha visto antes. Poucas horas depois do contato, as pessoas começaram a se sentir muito mal. Vômito, diarreia, tontura. Elas foram para os hospitais, mas os sintomas pareciam de uma virose, uma infecção qualquer. E os médicos diagnosticaram exatamente isso, uma doença contagiosa. Ninguém, absolutamente ninguém, pensou em ligar aquele mal-estar todo ao misterioso pó azul. Olha só, o alarme só foi soar mesmo no dia 29 de setembro. Isso dá 16 dias depois do primeiro contato. Foi quando a esposa do dono do ferro velho, já desesperada, pegou um pedaço da fonte e levou até a vigilância sanitária. A partir daí, o caos se instalou. Foi feita uma convocação geral para a população e ao Estádio Olímpico para ser medida, e aí sim começou oficialmente a Operação Césio-137. E a resposta teve que ser gigantesca. Era preciso isolar todas as áreas contaminadas, dar suporte médico imediato para as vítimas. Foi um esforço enorme, coordenado pela CNN, a Defesa Civil, hospitais. Basicamente, uma mobilização de guerra contra um inimigo que ninguém podia ver. Isso só mostra o quão importante é ter protocolos de emergência bem definidos. Bom, com a emergência declarada, as autoridades se depararam com um desafio, monumental. Pensa só. Como é que se limpa um veneno invisível que já se espalhou por ruas, casas e até pessoas? A longa e difícil tarefa de descontaminar Goiânia estava só começando. Esses números aqui dão uma pequena dimensão do tamanho da operação. A limpeza toda durou de setembro até o fim de dezembro de 87. Foram 41 casas evacuadas, 7 delas tiveram que ser demolidas por completo. E para fazer esse trabalho super perigoso, 40 técnicos da CNN, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, se revezavam o tempo todo. Era uma cena que parecia saída de um filme de ficção científica, né? Ver gente com aquelas roupas de proteção parecendo astronautas andando por bairros residenciais. Mas era a dura realidade da limpeza. Tudo, absolutamente tudo que estava contaminado precisava ser removido. Terra, paredes, móveis, objetos pessoais, tudo. E todo esse entulho radioativo, incluindo os restos das casas demolidas, foi colocado em tambores e contêineres de metal. Depois, tudo isso foi lacrado dentro de estruturas gigantes de concreto para ser armazenado permanentemente. Uma solução drástica, mas necessária para um problema mortal. Só que limpar as ruas e as casas era só uma parte da história. Talvez a parte mais fácil.
porque a tragédia deixou cicatrizes nas pessoas, feridas muito profundas que o tempo não ia apagar tão facilmente. Esse depoimento é da Lourdes das Neves. A filha dela, a pequena Lady, de só 6 aninhos, comeu um ovo com as mãos sujas do pó de césio enquanto brincava. Ela se tornou a primeira vítima fatal. Dá para imaginar a dor e a culpa que essa mãe carregou? É um retrato do impacto emocional devastador que o acidente teve nas famílias. Logo no primeiro mês, 4 pessoas morreram por causa da altíssima exposição à radiação. A Lady, claro, a tia dela, Maria Gabriela, e 2 funcionários do Ferro Velho, o Israel Batista e o Admilson Alves. Isso mostra o quão letal era o contato direto com aquele material. E o sofrimento não era só físico. O medo e a falta de informação criaram um preconceito, assim, brutal. As vítimas e as famílias delas foram estigmatizadas, evitadas pela própria comunidade. Teve criança que foi rejeitada por escolas, gente que perdeu o emprego. Uma luta diária contra a discriminação que durou anos e anos a fio. Existe um termo usado por um psiquiatra chamado Robert J. Lifton que descreve perfeitamente o trauma dessas pessoas. Grávidos da morte. Elas sentiam como se carregassem a morte dentro de si. O medo era tão profundo que qualquer dor de cabeça, qualquer problema de saúde, elas já atribuíam à radiação. Era viver com uma ansiedade constante, se sentindo permanentemente marcadas por dentro. Mas, como acontece em muitas tragédias, dessa dor toda surgiram lições. Lições que forçaram o Brasil a mudar, a criar mecanismos para que, com sorte, algo assim nunca mais se repetisse. O acidente provocou uma reestruturação completa na segurança do país. Foram criadas novas leis, muito mais rígidas, foi estabelecido um Sistema Nacional de Resposta a Emergências que funciona 24 horas, aprendeu-se a importância de ter uma comunicação oficial clara para evitar o pânico e, talvez o mais importante, foi criado o CARA, o Centro de Assistência aos Radioacidentados, para garantir que as vítimas e seus descendentes tivessem cuidado integral pelo resto da vida. E lá em Abadia de Goiás, foi construído o CRCNCO, para guardar os rejeitos de forma segura. Mas a missão dele vai além. Hoje, é um centro de pesquisa e educação sobre tecnologia nuclear, transformando o local da tragédia em um espaço de conhecimento e, principalmente, de prevenção. A história do Césio 137 em Goiânia é, sem dúvida, um lembrete muito duro sobre o preço da responsabilidade. Mas é também uma história sobre a resiliência humana e a luta por dignidade. E, no fim, fica a reflexão, né? Como é que uma sociedade consegue se curar de feridas que não podem ser vistas?